Salve, salve, rapaziada, e os nomes que estão mais próximos do Sport são Hélio dos Anjos e Dado Cavalcante também. São esses dois técnicos que provavelmente devem assumir o Sport. Pela questão do patamar salarial e pelo senso de urgência aí, tem outros nominalistas, devem ter, obviamente. Mas aí a negociação é um pouco mais complexa. Como a gente sempre fala aqui, Dorival Júnior é uma situação muito mais complexa de se trabalhar, a questão do patamar salarial também. Então, esses dois treinadores, o Hélio dos Anjos e o Dado Cavalcante, são os mais próximos do Sport. Vou deixar a matéria aqui do ENE45 rapidão. A direção iniciou imediatamente a busca pelo substituto. Um dos fatores que pesam diretamente na escolha é o patamar salarial, já que Lousa recebia abaixo de R$100 mil e ainda com aquele acordo dos vamos pagar 70% e depois a gente paga 30% caso o time permaneça na Série A, o patamar salarial do Lousa caiu ainda mais. E aí por isso que os nomes de Dado e Hélio dos Anjos são os mais próximos para o Sport contratar. É o que eu sempre falo, galera. Dado Cavalcante e Hélio dos Anjos. Por exemplo, vamos pegar primeiro Hélio dos Anjos. Ele vem de temporadas interessantíssimas no Náutico. Salvou o Náutico do rebaixamento para a Série C. Ele conseguiu permanecer o Náutico na Série B. Conseguiu ser campeão pernambucano em cima do Sport, jogando muito bem, jogando muita bola, envolvendo o Sport. Começa a Série B, ele começa bem pra caramba. Futebol impositivo, com posse de bola, a todo momento querendo agredir adversário, fazendo 2, 3 gols por partida, jogando muita bola o Náutico. Até a 14ª rodada, estava jogando um excelente futebol. Um elenco que, de certa forma, era limitado, a gente sabe. O elenco do Náutico, mesmo o Náutico estando na liderança, a gente sabe. Esse elenco é, de certa forma, limitado. E só tá aí porque Hélio dos Anjos está fazendo um excelente trabalho. E, realmente, Hélio dos Anjos estava fazendo um excelente trabalho. Só que aí começaram os desfalques. Eric, Wagner Leonardo, suspensão, lesão, cartão e expulsão, não sei o que. E aí foram perdendo um pouco do esqueleto do time. E aí quando se foi perdendo algumas peças aí fundamentais para o esquema de Hélio, ele não conseguiu resolver esse problema. Ele também não era mágico porque o elenco do Náutico era muito limitado, gente. O elenco do Náutico, o banco de reservas é muito ruim. E aí ele não conseguiu criar soluções para os problemas que foram entregues a ele. E tem a bronca de Hélio dos Anjos, que é que o último time que ele treinou foi em 2015 com o Goiás. E o Goiás foi rebaixado na 18ª posição. Então assim, tem alguns fatores que nos preocupam. Quando entregaram problemas a Hélio dos Anjos, ele não conseguiu resolver devido à limitação do time. E o último trabalho dele na Série A foi em 2015. E o último bom trabalho dele na Série A eu nem lembro, para falar a verdade. Então assim, ele tem um modelo de jogo um pouco mais ofensivo nessas últimas temporadas. Mas assim, era na Série A, na Série B, né? Na Série A é um outro papo. Eu acho que ele ia adotar um esquema mais retranqueiro, mais reativo. E o Sport realmente tem que buscar um esquema de jogo um pouco mais reativo. Isso é um fato, porque o elenco da gente não nos permite a gente fazer linha alta, dominar adversário, 60% de posse de bola, como eu canso de falar. Então assim, mas Hélio dos Anjos não era o retranqueiro? Era, em 2011, gente. 2011, a última vez que ele treinou o Sport foi em 2011. E eu achava ele um péssimo treinador naquela época. Com o passar dos anos, eu sempre achei Hélio dos Anjos um treinador muito fraco, muito limitado, com aquele mesmo pragmatismo, de jogar muito retrancado. Então eu não gostava não. Só que essas últimas temporadas de Hélio me deixou com um pensamento um pouco diferente, que ele conseguiu meio que se reinventar nessas últimas temporadas aí com o Náutico. Nessa última temporada, melhor dizendo. Enfim, é um nome de alto risco com certeza absoluta. Vamos aguardar o que a diretoria vai fazer. É muito complexo. Eu não consigo cravar nem que seria uma excelente, nem que seria uma péssima contratação. Eu não cravo nenhum dos dois. Eu acho que é uma contratação de alto risco, obviamente. Assim como é Dado Cavalcante, que também vem de um histórico recente e interessante. Campeão da Copa do Nordeste, conseguiu salvar o Bahia de rebaixamento. Só que aí quando começa uma temporada na Série A, ele vem repetindo erros de manter Rodriguinho, até estava dando uma olhada no Sou Mais Bahia, de manter Rodriguinho no time titular. É como se estivesse mantendo o Thiago Neves no time titular, mesmo sem render tanto. Então Dado tem esse... Chega um momento de Dado que também tem validade, ele não consegue se reinventar, o time continua jogando um futebol pragmático. E também o time de Dado tinha um grande defeito no sprint aí de 7, 8 jogos. Tomava muitos gols, era 2, 3 gols por partida no mínimo, e fazia muito pouco. Então a defesa de Dado Cavalcante nunca foi um grande forte do Bahia. O grande forte de Dado Cavalcante, no auge dele, a galera pode me corrigir se eu estiver errado, foi mais o setor ofensivo do que o defensivo. O defensivo sempre tinha lacunas em aberto.
Mas enfim, mas são dois treinadores que caso venham é de alto risco, concordo com vocês. Mas mais alto risco ainda para mim seria a manutenção de Louser, pelo fato dele não estar conseguindo gerar resultado e além do resultado em si, a performance do time. O time do meio para frente era um bando em campo, a gente sabe disso. Fazia poucos gols, gente, 8 gols em 17 jogos, é muito pouco. Mas o elenco do Sport é limitadíssimo, concordo, o elenco do Sport é ruim. No geral, ali do meio para frente, a gente não tem tantas peças assim de velocidade e qualidade ao mesmo tempo ali, trabalhando. Mas assim, e o elenco do Cuiabá? E o elenco do Juventude? E o elenco do Atlético Goianiense? São tão melhores assim do que o do Sport? Não são. É pouco pra gente que quer sair da zona de rebaixamento. E aí nos confrontos diretos, o Humberto Louser também não conseguiu dar resultado. Pegou o Atlético Goianiense, empatou de 1-1. Pegou o Cuiabá 0-0 com aquele jogo medonho que os jogadores quiseram entregar. Pegou o Juventude e perdeu de 1-0. Pegou também, aí agora vai enfrentar a Chapecoense, né? Pegou o América Mineiro e venceu de 1-0. Mas aquela vitória na Bacia das Almas, meio que na sorte mesmo. Jogando meio que por uma bola nos contra-ataques no jogo. Então é muito pouco. A criação, a produção do Sport do meio pra frente era muito pouco com o Louser. Então são de alto risco essas duas contratações são. Mas pior ainda seria a manutenção do Louser, que pra mim seria rebaixamento. E tem mais um nome agora na pauta, Marcelo Oliveira. Quem mandou isso pra mim foi o Sport Online Oficial, tamo junto aí ao ADM. E quem postou isso foi o repórter Antônio, né? Ele disse que o nome de Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro e da Copa do Brasil com o Palmeiras, é mais um na pauta do esporte. Que procurou saber a situação do mercado no treinador, o último trabalho dele foi na temporada passada com a Ponte Preta. Então assim, rapaziada, é bem complexo também a questão de, vai vir Marcelo Oliveira, é o salvador da pátria. Cara, o último bom trabalho de Marcelo Oliveira que eu lembro foi quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2015. Me corrija se eu estiver errado a data aí. Mas também um treinador que há muito tempo não tem um trabalho tão convincente e tá fora no mercado aí já faz um tempinho. Então, é aguardar, beleza? Como eu sempre canso de falar, né? Eu gostaria de ver treinador estrangeiro no esporte. Por mim, a partir da próxima temporada, eu já pensaria bastante em trazer treinador estrangeiro. Para eu acho que essa nova diretoria do esporte ainda não tem competência para trazer um nome tão rápido do dia para a noite. E a probabilidade de dar errado seria maior do que de dar certo, talvez, né? Porque eu não vejo nesse momento competência para se trazer um treinador estrangeiro. Nesse momento, hein, gente? No próximo ano eu já pensaria. E Rogério Ceni? Não vem nem a pau. Primeiro, patamar salarial e segundo, ele não pegaria o esporte nessa barca. Não é nem só pelo fato de Thiago Neves não, viu, gente? E Roger Machado, com o Fluminense, ele deixou o Fluminense na 16ª posição, para vocês verem o nível. E também no Bahia ele saiu odiado pela torcida e não consegue gerar resultado, não consegue uma performance mais perene ali na Série A. Então, e Dorival Júnior, eu acho um nome interessante para o esporte. Eu acho Dorival Júnior um nome interessante para o esporte. Só que tem a questão da dificuldade de trazer ele, né? Negociação e tal, não vai ser fácil trazer Dorival, não. Enfim, é aguardar, rapaziada, beleza? O nome deve ser feito ainda hoje. O novo treinador do esporte deve ser anunciado hoje no máximo. Até porque o Nelo Campos ele disse que devemos trazer um treinador ainda para essa semana. Ele disse no máximo até terça-feira. Foi o que ele falou. Se não trouxer hoje, amanhã deve ser anunciado o novo técnico do esporte, beleza? Bom, deixa o like aí para fortalecer, te inscreve no canal e ativa o sino. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Comenta aí também para engajar.